Olá pessoal, quem fala com vocês é o Renato e hoje vamos falar de um anime que tem tudo pra ser um isekai, mas por causa de um plot twist da história, tudo muda e nada é o que parece. E agora bora pro vídeo. E tudo começa com nosso protagonista Yukito sendo sacrificado em um ritual da seita duvidosa do pai dele. O pai do Yukito é tipo uma mistura do Terry Crews com o Pablo Marçal. É um picareta carismático de sucesso. E esse ritual consiste no Yukito sendo jogado no mar todo amarrado e depois de 3 dias a divindade da seita, que se chama Mitama, vai ressuscitar ele. E o Yukito vai virar o novo mestre da seita. Mesmo o Yukito tentando convencer os fiéis da seita que isso é uma ideia insana, ninguém ouve ele e o Yukito é jogado no mar. O Yukito odeia a seita do pai dele porque ela foi a responsável por estragar completamente a vida do Yukito. Enquanto ele afunda lentamente no mar, o Yukito deseja reviver em um mundo onde não existam deuses e nem religião. Então o Yukito acorda numa vila medieval com uma garota brincando com um membro dele. Quebrou, velho! Nessa vila ele conhece a Ao, a mina que acordou ele daquele jeito, a irmã bêbada dela, Sil, o Glenn e o taradão da vila, Roy. O Yukito de primeira começa a pensar que ele foi parar no Isekai, mundo de fantasia, harém, guilda, aventureiros, isso tudo. Aquele padrãozão que todo mundo conhece. A mesma coisa de sempre. Só que com o passar do tempo ele nota que tem alguma coisa errada. Pra começar, apesar de existirem monstros de CGI horríveis, e eu nem ligo pra CGI de anime, mas até eu reconheço que esse monstro tá muito feio, não existem aventureiros, nem conceitos de magia, muito menos deuses e nem religião. E depois disso, interagindo com a Ao e o Roy, ele descobre que tudo relacionado a sexo é proibido. Além disso, ele descobriu que nesse reino onde ele reencarnou, as pessoas participam de um ritual criado pelo imperador, que obriga elas a tirarem as próprias vidas, para controlar a população do reino. Meia-noite naquele dia. Mais tarde, no mesmo dia, a Ao invade o quarto do Yukito pra brincar com ele. Pra falar a verdade, eu nem sei que diabo ela queria fazer. Mas depois que o Yukito faz a Ao se acalmar, ela revela pro Yukito que essa vila onde ele tá é uma espécie de campo de concentração, pra onde o imperador manda as pessoas que têm medo de morrer, ou que não desistiram das próprias emoções. No outro dia, quando o Yukito acorda, ele encontra o Roy todo espancado, e ele diz que a Ao e a Sil foram levadas pra participar do sistema de fim de vida. Então o Yukito se junta com o Glenn e eles decidem salvar as duas. Mas já era tarde demais, a Sil já tinha sido executada e a Ao estava prestes a ser morta também. Quando o Yukito chega, ele luta contra os soldados do imperador e até vence algum deles. Mas ele acaba sendo ferido pelo Bertrand, o capitão do exército do imperador. Depois disso, Bertrand também mata a Ao e um pouco antes de morrer, o Yukito pede ajuda para Mitama. Então uma garota sai do sol e desce até a terra para encontrar com o Yukito. E ela fica furiosa quando ela descobre que o Yukito já está morto. Por causa disso, essa garota mata o capitão e todos os soldados do imperador e logo depois ela tenta reviver o Yukito, mas sem querer ela acaba revivendo todo mundo que foi executado. Apesar do Yukito não reconhecer essa garota, ela reconhece ele e ela se apresenta como Mitama, a deusa da religião do pai do Yukito. Depois disso, eles voltam pra vila e todo mundo começa a comemorar que a Ao e a Sil não foram executadas. Enquanto todo mundo tá comemorando, o Yukito tá extremamente preocupado, já que ele salvou a Ao e a Sil do sistema de fim de vida. Agora o exército do imperador vai vir destruir a vila inteira. Fudeu. E pra piorar ainda mais, a vila onde eles moram fica num fim de mundo e não tem nenhum tipo de recurso pra eles se defenderem. Enquanto isso, graças a Mitama, o Roy descobriu que ele tem um desejo muito errado por criancinhas. O melhor de tudo é que quando ele revela para os amigos dele que ele tem esses desejos estranhos e nojentos, todo mundo começa a encarar ele com a cara de nojo, como tem que ser, e a Sil até usa ele como alvo vivo. Depois disso, Yukito decide não fugir e proteger a vila do exército do imperador. E para fazer isso, ele vai usar os poderes da Mitama. Mas como agora eles estão num mundo sem religião, a Mitama acabou usando o resto dos poderes que ela tinha para reviver Yukito e o pessoal da vila. Segundo a Mitama, os poderes de um deus dependem de quantos seguidores ele tem.
Quanto mais fiéis um deus tem, mais poderoso ele é. Então a Mitama descobre que ela não tem nenhum fiel nesse mundo, até porque nem conceito de religião aqui existe. E por esse motivo o Yukito fica puto com ela e a Mitama fica brava com o Yukito, porque ela se deu conta que nem o próprio Yukito acredita nela. Então, pra Mitama recuperar os poderes, o Yukito decide criar os conceitos de religião e deus nesse mundo. E o primeiro fiel da Mitama é o Roy, que só vira fiel da Mitama porque ele tem sonhos eróticos esquisitos com ela. Então a Mitama tenta arrumar seguidores sozinha, só que por azar do Yukito, ela é muito burra. E por causa disso o Yukito decide tomar as rédeas da situação, e ele decide tentar de tudo pra transformar a Mitama de novo numa deusa. Ok, isso é fácil. E ele começa esse desafio usando o truque mais simples de todos, que é falar que a Mitama pode ler a mente das pessoas. O que ele é? Mentiroso! O que ele é? Mentiroso! Ele fala pra Ao que a Mitama leu a mente dela, e por isso ele sabe que a Ao é apaixonada por alguém da vila. Apesar desse truque impressionar todo mundo da vila, ele é estragado pela própria Mitama. Depois disso, ele tenta de tudo pra convencer as pessoas a seguirem a Mitama. Ele tenta mostrar às pessoas que a Mitama sabe voar, ele usa truques de mágica, o Yukito até transforma a Mitama numa idol, mas nada disso dá certo, até que o mascote da Ao e da Sil come veneno e acaba morrendo. Então a Mitama percebe que salvar a vida desse bichinho era uma coisa importante pro Yukito, e a Mitama usa o resto dos poderes dela pra salvar o mascote da Ao e da Sil. Isso faz as duas irmãs virarem fiéis da Mitama também, e isso deu a Mitama muito mais poder do que ela imaginava. Então o Yukito percebeu que a forma que as pessoas viram fiéis da Mitama também faz toda a diferença. Se as pessoas seguirem a Mitama pelos milagres que ela faz, ela vai ficar cada vez mais poderosa. Então a Ao pede pra Mitama trazer de volta os soldados que ela matou na capital, porque eles não eram os culpados por fazer as pessoas tirarem as próprias vidas. Eles estavam apenas trabalhando e talvez eles nem gostassem do que eles estavam fazendo, mas trabalho é trabalho. Quando a Mitama revive os soldados, o Capitão Bertrand voltou diferente, porque a Mitama acabou trocando o gênero dele, e ele voltou como uma mulher. Que coisa gostosa. Depois disso, Bertrand tentou voltar para a capital, mas ele acabou sendo expulso pelos soldados, que não reconheceram ele. E uma coisa legal que eu esqueci de comentar é que às vezes o anime muda a animação e vira tipo um RPG antigo. Bom, talvez eles fizeram isso para economizar na animação, mas mesmo assim eu achei interessante. Depois disso, o Yukito encontra o Bertrand na floresta, e o Yukito começa a manipular ele, para que o Bertrand mate os monstros que vivem atacando a vila, e graças ao Bertrand, o Yukito vai conseguir mais seguidores para a religião da Mitama. O Yukito começa a prometer que quem entrar na religião da Mitama vai ser protegido dos monstros pelo Bertrand também. Daqui pra frente, o Yukito começa a usar todos os recursos que ele tem para juntar o máximo de seguidores possível, e como eu já disse, ele começou a usar o Bertrand como segurança. Ele também fez o restaurante da Sil e da Ao oferecer bebida de graça para quem entrar na religião da Mitama. Ele escravizou o Roy para fazer potes de barro que servem como geladeira para quem entrar na religião da Mitama, e o Yukito também escravizou a própria Mitama, obrigando ela a criar máquinas agrícolas para todo mundo da vila. Inclusive, lembrei que tem uma parte desse anime que o diretor simplesmente gravou uma máquina real trabalhando, colhendo trigo, e colocou um filtro do Insta por cima e desenhou a cara do Roy. Tu olha essa cena no anime, não tem como você não imaginar que o diretor tá zoando. Além das máquinas, o Yukito também faz a Mitama criar água encanada, sistema de esgoto e ainda colocar energia elétrica na vila toda. A Mitama parece mais uma prefeitura do que uma deusa. Além disso, quanto mais a Mitama usa os poderes dela, mais ela fica parecendo que vai morrer. Enquanto isso, o Bertrand virou brinquedo da Ao e da Sil e as duas começam a fantasiar ele, com os cosplay cada vez mais esquisitos. Depois disso, o Yukito pergunta pro Bertrand qual o tamanho do exército do Imperador, e o Bertrand responde que a força do Imperador não tá no exército, e sim em uma força de elite, chamada os Arcordes, que são soldados que o Imperador deu armas especiais. Depois de um tempo, um Acorde chamado Atlas chega na vila do Yukito. Ela luta contra o Bertrand e vence ele. Depois disso, ela se surpreende com as máquinas e a tecnologia que a Mitama criou. Então, quando a Atlas chega na vila do Yukito, começa uma grande luta entre ela e a Mitama. E a Mitama começa com uma certa vantagem, já que ela é uma deusa da terra. Ela começa atacando a Atlas com guerreiros feitos de plantas. E uma coisa que eu preciso falar é que, apesar da luta ser bem rápida, ela é até que bem feitinha, mas só esses guerreiros de planta não são o suficiente para derrotar
derrotar Atlas. Então o Yukito pede pra Mitama derrotar Atlas, e quando a Mitama percebe que o Yukito tá confiando nela, ela junta suas últimas forças e a Mitama invoca vários deuses de outros mundos. Por incrível que pareça, Atlas consegue bater de frente com todos eles, e isso continua até os deuses trollarem a Mitama e abandonarem ela no meio da luta, porque eles viram o número de seguidores que a Mitama tem, que nessa parte do anime são cerca de uns 2000. E não da outra, a Atlas vence a Mitama e depois destrói a vila. Mas quando parece que todo mundo vai morrer, o Glen aparece para salvar o dia. O Glen na verdade também é um acorde chamado Loki, e ele fez a Atlas errar o tiro de energia. Depois disso, a Atlas tenta lutar contra o Loki e ele esfaqueia ela pelas costas. Mas isso também era apenas uma ilusão, que o Loki usou para prender a Atlas. Então a Loki chama o Yukito e a Mitama para juntos eles matarem o Imperador. Quando eles chegam no palácio, a sala do Imperador é toda tecnológica, e quando o Imperador começa a falar com eles, a Mitama percebe que tem alguma coisa de errado. Então ela quebra uma pilastra do palácio, e tudo que eles estavam vendo na verdade era mais uma ilusão. Então a Loki explica que o mundo foi destruído muito tempo atrás, por causa de religião, e com o passar do tempo a maior parte da tecnologia se perdeu e o mundo voltou para a Idade Média. Então, para evitar que o mundo seja destruído de novo, o Imperador proibiu as religiões e depois inventou todas essas máquinas, que controlam tudo o que acontece no mundo, o clima, desastres e até o estoque de comida das pessoas. Mas o Imperador morreu há séculos atrás e as máquinas continuaram controlando o mundo, como uma espécie de piloto automático. Então a Mitama desmente a Loki, porque na verdade não se passaram séculos desde que o mundo foi destruído, e sim milhares de anos. Então Yukito pergunta pra Mitama como ela sabe disso, e aqui vem o grande plot twist da história. A Mitama diz que esse mundo continua sendo a Terra. A Mitama não mandou o Yukito para outro mundo, ela simplesmente mandou o Yukito para um mundo pós-apocalíptico milhões de anos no futuro. Esse é basicamente o mundo que o Yukito desejou. Então Loki diz que tirando a Atlas, todos os acordes estão de acordo em destruir as máquinas do Imperador. Então o Yukito percebe que na sala do Imperador a Loki fica sem poderes. Então o Yukito joga a Loki no chão e depois pergunta quais são os reais planos dela. E a Loki revela que ela quer destruir o sistema do Imperador porque ela já tá cansada de viver num mundo perfeito sem falhas e nem defeitos. Em um certo dia ela estava pesquisando e por acidente encontrou a verdadeira história desse mundo. E depois que ela conseguiu essas informações, a Loki decidiu criar um mundo livre do controle do Imperador. Mas como ela não tinha como fazer isso, ela decidiu sair do palácio e morar na Vila dos Refugiados, porque aquelas vilas são os únicos lugares que as pessoas são livres para viver da forma que quiserem. Ela começou a prestar atenção no Yukito quando ele demonstrou que ele sabia o que a palavra Deus significava, e o resto é história. 5, 4, 3, 2, 1... Então Yukito manda a Mitama destruir o palácio, e assim ela faz. Depois disso, Loki revela que agora que o Imperador se foi, ela quer se tornar o novo deus do mundo, já que a Loki descobriu que ela e todos os outros acordes são iguais a Mitama. Mesmo sem as armas do Imperador, ela ainda consegue usar os poderes dela se ela tiver uma base de fiéis. Depois disso, a Loki vai embora e leva o Bertrand junto com ela. Depois disso, a Sil manda o Yukito cuidar da Atlas, porque já que o Imperador foi destruído, agora ela não tem mais motivo para viver. Já que ela era o único acorde que gostava do Imperador, o Yukito dá a ideia dela se juntar com eles para derrotar os outros acordes. E depois disso ela pode usar os poderes dela para trazer o Imperador de volta. Lógico que o Yukito tá apenas manipulando ela, como ele fez com Bertrand. E até que é fofo o Yukito consolando a Atlas dando sorvete na boca dela. E só quem não achou fofo essa cena foi a Ao, que teve uma ideia completamente errada vendo essa situação. ゆきとさんってやっぱりよかった何か Depois disso, o Yukito apresenta a Atlas como a mais nova deusa da religião da Mitama, e o Yukito só transformou a Atlas em uma deusa porque ela é muito melhor em combate do que a Mitama. Já a Mitama ficou furiosa porque, além de deixar de ser a única deusa da própria religião, ela ainda perdeu 50% dos seguidores que ela tinha para Atlas. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou por qualquer motivo, dá um like e se inscreve, e eu vejo vocês no próximo vídeo.